Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos Meninos de Fora da Vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda nessa vibe meio negativa que o Santos nos deixa. E já que tivemos um tempinho aí, amanhã vai ser dia de pré-jogo, o Santos só joga na sexta, então resolvi fazer uma breve análise aqui da coletiva do Fábio Carille, realizada logo após a derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto em Londrina. É uma coletiva curta. Imagino que tenha menos repórteres presentes, já que envolve uma viagem para Londrina. Acabou poupando o próprio treinador de, não sei, ser mais questionado, talvez. É bem verdade que nas derrotas as coletivas costumam ser mais curtas mesmo, mas vamos vamos ver o que falou Fábio Carille durante essa coletiva. Antes, peço sempre que se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o que você achou das palavras do treinador do Santos. Como ele é meio curtinha, eu vou fazer um pouco diferente do que eu sempre faço. Normalmente, vou tentar, né? Não é que eu vou fazer diferente, mas eu vou tentar fazer um pouco diferente. Normalmente eu transcrevo a entrevista e pego alguns trechos. Eu vou tentar dessa vez passar a coletiva inteira e a gente ir vendo ponto a ponto perguntas e respostas do, do treinador Fábio Carille, certo? Então, vamos ver aqui se dará certo isso. Sabem que é sempre uma dúvida aqui na minha internet, no meu computador, mas veremos o que acontece. Parece que está indo. Então vamos ouvir o que fala o treinador Fábio Carille para a gente, para nós torcedores. Toma gol de um time que não fazia gol há 6 jogos, né, que não tinha vencido na Série B. O que aconteceu com o Santos nessa noite? Por que jogou da maneira como jogou? O que aconteceu com o Santos? Quais são os seus argumentos? Boa noite. Boa noite. Vamos ouvir os argumentos, então, né? Nós sabemos de tudo isso, né, que você falou, é claro, a gente trabalha e passa. Diferente do jogo do Amazonas, teve atitude, criamos oportunidades, infelizmente não fez o gol e precisava ter um pouquinho mais de atenção nos gols que foram tomados, né? Então é momento para a gente ter sabedoria, começar a projetar o outro jogo e voltar a ter vitórias o quanto antes. O Carille... Obviamente precisa ter vitória o quanto antes, mas me preocupa esse falta de atenção nos gols tomados, porque, cara, 10 dias de descanso, como assim falta de atenção, meu camarada? Enfim, falta de atenção não é conversinha aceitável neste caso. Vocês teve mais atitude que o Amazonas? Talvez, mas ainda assim, sei lá, não são palavras que dá. Eu entendo, assim, mais ou menos a ideia do tipo, pelo menos o time atacou, teve oportunidades, de fato teve, mas foi mais. Mas falta trabalho, eu acho que é isso que é a questão. Se teve oportunidade, se teve mais atitude, tá faltando trabalho técnico, tático, que seja. A gente sabe da força do futebol paulista, né? O Botafogo mostrou isso na Copa do Brasil contra o Palmeiras, mostrou hoje também. Vem aí um Novo Horizontino. Esse tipo de jogo tem tempero diferente, cara? A gente está tratando todo jogo como uma decisão, né? Se a gente quer ter nossos objetivos, tem que ser assim. O Novo Horizontino fez um grande campeonato paulista, não começou tão bem a Série B porque perdeu alguns jogadores importantes, mas é uma equipe que já por um ponto não subiu no passado, uma equipe bem montada. Eduardo Batista bastante tempo no trabalho. A gente aqui com sabedoria começar agora amanhã a ver o que é melhor para o Santos, para a gente buscar a vitória lá em Novo Horizonte. Achei que a pergunta podia ter sido um pouco mais bem feita, mas o Carille respondeu o que ele responderia mesmo. É que ele falou assim, tem um tempero especial. Acho que tempero especial é o Santos ter perdido do Novo Horizontino. Eu acho que a pessoa que perguntou poderia ter sido um pouco mais incisiva no sentido qual que é a preocupação que existe em enfrentar um time que já venceu o Santos após uma derrota para um time que o Santos havia vencido no Campeonato Paulista. Mas a resposta do Carille não ia mudar muito, ia ser isso aí, elogiar o adversário e tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Tá faltando, mas tem que trabalhar. Queria que o senhor falasse sobre a recepção em Londrina, desde a chegada no aeroporto, no hotel, enfim, a atmosfera criada no estádio, mas infelizmente o time em campo não conseguiu a vitória. Então eu queria que o senhor falasse sobre
Pergunta um pouco inútil, ele vai elogiar, logicamente, mas vamos ver. Esse ambiente, uma pergunta técnica do jogo, o senhor terminou só com 3 alterações. Por que o senhor não fez as outras 2 que o senhor tinha direito? Essa já é uma pergunta mais interessante. Eu acho que vai ter uma outra mais para frente que vai abordar isso um pouco mais diretamente. Mas, enfim, o cara ele vai possivelmente falar que estava tudo bem, né? Poderia ter sido talvez um pouquinho mais montadinha essa pergunta, mas beleza, vamos ver o que o cara ele respondeu. Começando por essa última, a gente estava ali respondendo, criando, chegando na área deles, não consegui ver uma substituição ali junto com os meus auxiliares, por isso não fiz mudanças. Preocupante. A recepção aqui foi muito boa, muito legal, né? Faltou um pouquinho mais nós assim fazer com que essa recepção ficasse presentear esse torcedor assim com um resultado melhor dentro de campo. Carilli, aqui Obviamente. a fonte do Varanda Futebol Debate. Carilli, você tinha 5 opções ofensivas no banco de reserva. Nonato, Serginho, Casares, Patrick e o Alfredo Morelos, e destes você utilizou apenas um. Esses jogadores, quando entram, estão conseguindo manter o nível? Você se sente satisfeito olhando para o banco e tendo esses jogadores? Aí eu já acho uma pergunta mais interessante, assim, no sentido de que fica por trás. É um elenco mal montado? O cara ele vai dar uma ensaboada, imagino, mas enfim. Essa é uma pergunta um pouco mais interessante. Não falta um jogador de velocidade, algum menino da base, um Miguelito, um Gabriel Montempo, um João Victor, para entrar e colocar fogo no jogo, como o Patati fazia quando ele vinha do banco? O Nonato não é um atacante, tá? Sim, já para começar por aí, ele é um segundo homem que Verdade, mas não responde, só meio que foge, mas sim, de fato o Nonato é mais volante do que vem atacante. de trás construindo. A gente substitui quando algum jogador não está bem. O Otero estava criando, o William ali incomodando, finalizando, chegando junto com o Juliano, foi por conta disso, né? Então as mudanças fez para que a gente potencializasse, preocupado com o cartão do Sherman e do Rincon, né? E potencializar, acho que a gente potencializou, acendeu no jogo, né? Jogamos mais dentro do campo do Botafogo, né? Mas infelizmente não convertemos em gols. Dentro do que você Ou seja, ele considera que Otero, William Bigode, Patati eram o suficiente. Patati não saiu, né? Eram o suficiente para resolver esse jogo. Obviamente não foram, mas preocupa. Preocupa que ele, por exemplo, poderia ter mencionado assim, talvez o Morelos pudesse ter entrado. É que não, né? Mas é isso, não existe uma resposta. E aí faltou ele dar aquela resposta do tipo assim, por que é que eu não coloquei a base? E essa resposta eu acho que ele deu uma esgueirada aí, uma saída pela esquerda. projetou para o jogo hoje, o que não deu certo para ele? Acho que um pouco mais de atenção nos gols tomados. A gente sabia que o Botafogo tinha nos programado, nos preparado para jogar, que o Botafogo vinha para jogar no erro, e foi assim. No primeiro tempo mesmo, as oportunidades que tiveram foi a bola no nosso pé, a gente não tendo as melhores ações, eles tomando e contra-atacando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo. Então acho que o que aconteceu no jogo é o que a gente já imaginava. Boa noite. O que aconteceu no jogo é o que a gente já imaginava. O que ele imaginava? Que o Santos ia tomar 2 gols de fora da área, ia perder esse jogo de 2-1? Como que ele imaginava isso? Que absurdo de resposta é essa, assim? O que aconteceu no jogo era o que a gente já imaginava. Isso é inadmissível. Enfim, de novo, uma resposta que não explica nada. Você acabou não fazendo 2 das 5 substituições possíveis, queria te perguntar o porquê. E outra é uma aspa sua, só para não errar a aspa, eu quero ler. Nosso grande desafio vai ser manter a motivação do jogador lá em cima. Você disse isso antes da partida contra o Amazonas. Tem existido ainda essa dificuldade? Por que, caso ela exista? Mas assim, nesse jogo não dá para falar de motivação, né? A gente finalizou 23 vezes, criamos muitas oportunidades ali, bola na trave. Buscamos, faltou um pouquinho mais de atenção mesmo, a gente na hora da criação ali, de errar menos, né? E na hora da marcação ali, a gente respeitar um pouco mais o Botafogo. Essa falta de atenção de novo, né? Porque assim, se é por falta de atenção que se perde a partida, como que você entra e falta atenção? Mas ele falou sobre não faltar motivação, né? Como se o salário não fosse motivação bastante. Mas eu acho que, de fato, nesse jogo especificamente, não era exatamente a questão. Eu acho que falta trabalho mesmo, de treinamento, trabalho tático, trabalho técnico. Eu não acho que o jogador. Bom, talvez a displicência em errar passes, que o Casares errou, por exemplo, seja aí uma falta de motivação, mas se for isso também, aí tá perdido. Acho que tem que mudar de emprego.
Sei lá. Não, que o time estava dando uma resposta boa dentro de campo, foi por conta disso. Ô professor, hoje eu falei com o Marcelo Teixeira quando ele chegou na concentração, ele falou num tom de brincadeira, mas que ele tomou um susto quando ele chegou no departamento médico e viu jogadores que são importantes, né, que estavam lá entregues. Furt, Pedrinho, o Schmidt veio para cá, mas não ficou no banco, deve talvez ser aproveitado lá em Novo Horizonte. São peças importantes que estão fazendo falta para você? Mas assim, não entendi a sua pergunta do Marcelo. Em relação, é porque a pessoa que faz a pergunta introduz a questão do Marcelo entrando no departamento médico, né? A pergunta em si também não é a melhor das perguntas, porque ele vai falar que todo jogador faz falta, mas quem tá entrando, enfim, vai dar conta do recado. Não sei o que ele vai responder, vamos ver. Não, porque ele falou, nós estávamos perguntando se há uma necessidade de reforços agora na próxima janela. E ele admitiu Mudou que sim, a que pergunta agora. está se planejando algo nesse sentido, principalmente porque Virou outra pergunta, né? Porque antes era assim, esses jogadores que estão fora fazem falta e agora, assim, precisa trazer mais reforços. Dá para entender como a mesma coisa, mas são perguntas diferentes que cabem respostas diferentes. importantes também. O Santos você perdeu porque está entregue ao departamento médico. Pedrinho, Furt, jogadores que estão trabalhando para resolver a questão do Pubis. O Guilherme machucado também, que era um titular absoluto. O Schmidt. 4 peças que estão fazendo falta para você? Guilherme faz falta nesse time, né? Impressionante. No grupo todos têm seu valor, todos têm seu respeito, são jogadores que já fizeram uma boa parte muito boa. Não sou de ficar lamentando quando o jogador está fora, e sim trabalhar com aqueles que estão à disposição para jogar. A gente sabe das nossas necessidades, a gente já vem trabalhando internamente, não é de hoje, não é depois desse jogo. Aí com sabedoria a gente vai saber encontrar o caminho certo. Ou seja, ele não quis responder que os jogadores sim fazem falta, porque ele faz aquela alisada, daquela lambida no elenco, mas, de novo, não respondeu nada, né? Ele diz que está correndo atrás, o que dá a entender que sim, estamos procurando reforços, mas ao mesmo tempo ele fala, confio muito nos meus jogadores, ou seja, ele não responde a falta que nitidamente faz muita falta. O Guilherme, o Furt, principalmente. E o Pedrinho estava bem também. Carilli, você vai perder o JP Chemon para a partida da próxima sexta-feira por conta da convocação para a seleção sub-20. Hoje entraram Rodrigo Ferreira e Rainer, além do retorno do Aderlan dos relacionados. Já tem alguma previsão? Já dá para contar com algum deles sendo titular na próxima sexta-feira? E se permite acrescentar, João Schmidt viajou com a delegação, mas não esteve relacionado. Contra o Novo Horizontino, ele pode voltar talvez para o time titular? Não tem essas duas respostas ainda. Acabou o jogo agora, né, contra o Botafogo. A partir de amanhã eu começo a pensar. Carilli. Basicamente, assim, não sei. Uma boa notícia hoje é o retorno do Alisson para o banco de reserva relacionado. Ele ficou quase um ano afastado por uma grave lesão. Como você o retorno dele para a sequência da temporada? Com calma, ganhando confiança, já participou de um jogo treino depois de um ano, tem se dedicado, tem trabalhado bastante, mas com calma, no momento certo a gente coloca ele em campo. A última. Carilli, você perdeu o João Paulo, né, que era o seu titular, uma lesão séria. O Brazão era o substituto imediato, fez hoje sua primeira partida como titular. Queria saber se você tem alguma avaliação, né? E se você, como técnico, já que a gente tem dificuldade de ouvir, por exemplo, às vezes alguém que está acima de você, se o Santos está realmente procurando um goleiro para poder compor esse grupo de goleiros com a ausência do João Paulo. Tem toda a nossa confiança e a gente está trabalhando em cima disso. Tem toda a nossa. Todo o rolê da pergunta a resposta foi: tem toda a nossa confiança e nós estamos trabalhando em cima disso. Em cima disso dar confiança para o goleiro, em cima disso trabalhar em cima disso, eu digo, né? Dar confiança para o goleiro ou buscar um novo goleiro. Acho que o Santos precisa de um reserva para o Brazão. É complicado, né? Mas, enfim, acho que o Brazão, não sei, eu não assisti o jogo dele como titular. Então, preciso ainda sentar, ver um jogo do Brazão assim certinho para formar uma opinião. Como eu disse no pós-jogo, o meu pai já classificou ele como parece chamar gol. Prefiro ver melhor para formar uma opinião. Acho que um jogo realmente é muito pouco. Mas, enfim, o Carille disse o que se espera que se diga, né? Dar confiança para o goleiro que temos aí, eventualmente procurar outro no mercado. O que o Santos está procurando me parece fato, porque já teve proposta para o Marcelo Groi, aparentemente. Então, vamos ver aí se o Santos consegue encontrar algum goleiro
para fazer sombra ao Brasão neste momento, até a volta de João Paulo, que arrebentou o tendão, então sabe Deus também como é que vai voltar ele, quando volta e se volta bem. Mas foi a coletiva do Carille, eu acho que ele não estava exatamente propenso a dar respostas muito prolixas. Acho que ele foi bastante direto, inclusive com respostas se esgueirando assim do que deveria falar. Ele não comentou a questão da base, que é uma coisa que vem incomodando o Santista, por exemplo, não entrar o Miguelito, o próprio Enson Monteiro, que não dá nem para saber direito se ele é melhor ou pior que o Morelos, que teve chances, né? Então vamos ver como será essa próxima partida contra o Novo Horizontino. A expectativa não é muito boa. O Novo Horizontino é um time que tem dado muito trabalho para o Santos. Esperamos que esses 3 dias sejam relativamente suficientes para o Carille fazer alguma coisa com esse time. Certo, pessoal? Isso foi a nossa análise da coletiva do treinador Fábio Carille para a Santos TV. Uma análise meio superficial, assim, mas tentando esmiuçar o que dá para entender dessas respostas e das perguntas feitas pelos jornalistas para o nosso técnico. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal, muito obrigado a todos e a cada um de vocês, nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe e diga o que achou das respostas de Fábio Carille. Muito obrigado a todos, pra cima deles, abraço!